vai contar isso. Não, pelo amor de Deus, para. Fala, rapaziada, hoje vamos trazer um vídeo diferente pra vocês aqui no YouTube. Tô com a minha mãe, Dona Juliana, minha guerreira aqui, o meu pai, Marceleza, e tem muita coisa engraçada, mas também muita coisa triste, hein? Então fica até o final, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação e deixa o like, né, rapaziada? Vou começar aqui passando a bola da vez pra Dona Juliana. Dona Juliana vai falar como que era o menino na escola, no dia a dia, em casa. Como que era a minha personalidade desde criança aí? Como que eu era, mãe? Você, quando nasceu, era bem doentinho. Vivia internado, dando trabalho, tinha o pulmãozinho fraco. Ficava mais internado do que em casa. Daí, o médico até disse que você não era uma criança para frequentar a creche, porque você era muito frágil. Mas, o passar do tempo, você foi afirmando, pegou uma boa resistência, né? E foi criando um gênio bem difícil, sempre bem irritado. Ranzinza, bravo, né? Não gostava que ninguém tocasse no copinho dele para tomar. Pusesse a boca no que era dele, já tinha encrenca. E quem sofria com isso em casa? Quem sofria? Ah, todo mundo sofria. O Marceleza não sofria mais, não? Ah, sofreu. Conta a história aí que eu fiz pra você, Marceleza. Do copo? Do suco, é. Cara, ele pediu um suco, eu fui levar o suco pra ele. E aí no meio do caminho, eu dei uma picada no suco dele, normal, e entreguei pra ele. Ele pegou o suco, ele maiou na parede, copo com tudo. Era ruim, Não quero né? mais. Ele é o gênio do Juninho, desse aí. Desde pequenininho, ele era xarope, encrenqueiro. Ele tinha o ciúme da mãe dele absurdo. Eu não podia pôr a mão na mãe dele que ele já virava um cão. Ele xingava, era bravo. Com o tempo ele foi acostumando comigo. É que na verdade, quem não sabe, ele é meu padrasto, né? Ele tá comigo desde que eu tenho 1 ano, Marceleza. Uhum. Então, basicamente, criou eu aí minha vida inteira. Tudo que eu sei hoje, quem me passou foi ele. Ele que ensinou eu a ser homem de verdade, né? Me criou pro mundão. Então, tudo que eu sei hoje, quem me passou foi ele. Então, a gente tá aí já faz 24 anos. 24 Vou fazer 25 agora? Faz tempo, hein? Mas ele era difícil, o Juninho era muito difícil. Mas com o tempo ele foi melhorou muito. E aí, escola, né? Na escola ele dá um pouquinho de trabalho também. Vira e mexe tinha uma tretinha dele lá. Batia na turma. Ele queria ir na escola. Ah, uma vez a gente foi morar no predinho. Essa aí é E boa. Essa é boa. Essa é boa. Aí, daqui a pouco que ele saiu pra brincar, né? Daqui a pouco aquele gritaria, sai pra fora, tá ele lá, empelotado com o menino. Pra separar, teve que apanhar pra largar do menino. Quem que me deu um pancadão na orelha? O tio. O Marceleza. Porque ele gritou, ninguém separou, né? Não Aí soltava. eu tive que ir pra cima dele. Me deu um murrão na orelha, servido. Eu vi até a estrela. Assustei, né, pô? Meu pai me dando um murrão na orelha do nada. Só que nessa história eu tava certo. Eu tinha uma bicicleta e o rapazinho pegou minha bicicleta pra dar uma volta e não queria me devolver. Ficou correndo com a bike. Aí eu enfezei, eu já era ranzinza. Aí na hora que o Marcelão chegou lá, eu tava em cima dele já, né? Foi. Dando umas pancadas por orelha. E nem treinava ainda. Não treinava. Mas já tinha no sangue já, né? Já tava nascendo ali um lutador ali. É. Porque ele era encrenqueiro, ele brigava bastante. E assim foi. E aí depois foi crescendo e tal. Aí com 12 anos cismou de entrar na capoeira, né, Ju? Capoeira. Na capoeira. É. Mas a vida da gente era bem apertada. Primeira graduação. Graduação. Ia pegar, acho que, corda cinza, eu acho, né? A gente não tinha dinheiro para pagar a graduação. Ficou bravo. Ok. O menino ficou bravo. Mas, né, a gente morava de aluguel, a vida tudo muito apertado. Tinha o outro, né, que hoje está com 17 anos, mas ele era pequenininho também. Então, aí foi bem bravo. Na verdade, eu pedi, acho que pra Bobel, 50 reais. Era 50 reais a graduação da capoeira e eu pedi pra Bobel. Falei que você não tinha dinheiro e eu queria graduar. Ela me deu 50 reais. Só que nós estávamos passando os apertos em casa. E aí você lembra que você falou pra mim que... Ah, você vai pedir 50 reais pra pagar a graduação e a gente precisando das coisas aqui em casa. E eu já era estressado, né? Eu enfezei. Aí eu joguei o dinheiro, por final não fui graduar. E aí eu parei de ir, né? Parou.
Aí passou um tempo, o Enzo começou o jiu-jitsu, né? Lá na DJ do Mário Henrique. Sim. Aí minha mãe perguntou pra mim, falou, você quer treinar jiu-jitsu também? Que eu fui lá ver um dia. Mas eu não gostava de jiu-jitsu. Essa luta agarrada, pra mim, eu não gostava. E aí eu falei que eu queria fazer o Muay Thai, né? Mas nisso, nesse tempo, era bastante encrenca na escola. Nunca desrespeitou o professor, nunca fui chamado porque maltratou algum colega por nada. Mas, quando ele enfesava, era umas brigas. Não podia cutucar eu acho. Eu sempre queria ser o pali. Se mexesse comigo, eu não ia baixar a bola. Aí pegava fogo. Defendia quem sofria bullying, né? Quem sofria bullying, eu defendia, filho. E quem pensa que ele começou na luta, não foi não. Ele, o negócio dele era skate. Ele começou no skate, ele queria andar de skate, ele ganhou um torneio lá em Campos do Jordão. Ganhava uns campeonatinhos. Sempre estava no skate, se arrebentava no skate. Nunca foi negócio de luta, sempre skate. Depois migrou pra capoeira, né? Eu já treinava, né? Quando eu andava de skate. Mas Só que daí eu vivia é. quebrado por causa de skate, me É. atrapalhava nas lutas, né? É. Até que eu decidi não andar mais de skate pra poupar as canelas, né? Porque ou eu vou quebrar a canela na luta ou eu vou quebrar no skate. Aí eu decidi ficar só na luta. Mas ele, tudo que ele resolvia fazer, ele fazia muito bem feito. Não, ele é bom de bola ainda, ó, é bom de Foi bola. jogar bola quando ele tinha uns 9 anos. 9, 9 anos tava jogando direto já, né? uns 7 anos. Era muito bom jogando bola. É. Todo mundo falava, nossa, ele é muito bom, muito bom. Depois foi andar de skate, era bom andando de skate. Aí na luta, graças a Deus, é muito bom também. Aí teve uma fase que ele foi trabalhar no restaurante Crocodilo, né? Ficou com os caras lá um tempão. 6 anos. É. E aí, o certo dia, ele falou que não queria mais trabalhar de empregado para ninguém. Ele falou que não ia ser empregado. Falei, Ju, vai estudar, vai trabalhar. Aí eu confesso que eu também não acreditava muito. Né? É difícil, né? Chegar à Porque realidade. não, eu vou ser lutador, vai trabalhar, vai estudar. E ele persistiu e pediu conta no restaurante. E aí ele falou que ia viver de luta. E ele foi, e aí tá aí hoje aí. No começo eu fazia faxina pro Thiagão, né? Pro ter um dinheirinho. Limpava banheiro de academia. Mas o Thiagão sempre ia ajudando eu, né? Fazia as rifinhas pra mim conseguir pagar a inscrição de evento. Sempre dava uns trampinhos pra mim pra pintar as anilhas, as coisas lá. Sempre me arrumava um serviço. Ele nunca me deu dinheiro. Mas ele arrumava o serviço pra mim ver que eu tinha que merecer aquele dinheirinho que eu tava ganhando. Então acho que a vida inteira foi trabalhando no final de semana, né? Pra poder treinar de segunda a sexta, que era o meu foco principal. Ele não faltava no treino. Ele não faltava. Cansado ele ia. Sempre tava lá. Ele levantava cedo para ir para a escola, nunca precisei chamar ele e nem perguntar. Fez a tarefa? Nunca perguntei. Eu até queria que ela cobrasse às vezes, não tinha isso. Não, nunca Eu me achava que a responsabilidade era nossa, a gente tinha que fazer. No livro de internado, lembrei agora. E aí eu fui no hospital lá em Campos visitar ele. Ele estava muito ruim no dia anterior. E aí fomos lá, pergunta dele para a enfermeira, não sabe. Daqui a pouco ele veio numa motinha lá do fundo do corredor, né, Gil? Dentro da cozinha do hospital. E aí o Dr. Frank falou para mim assim, ó pai, tá dando coxinha para ele? Coxinha de bar, né? Coxinha de bar. Então eu tava dando coxinha de bar para ele. E aí ele foi pegando resistência, logo ficou bom, nunca mais. Não, porque na verdade ia fazer às vezes exame normal, né? E daí tava com Com pneumonia. pneumonia, aí tinha que internar já, ficava lá. Andando de velotrol dentro do hospital. Já era casa já, né? Tava lá internado toda vez, então... É. lembra uma vez que foi minha primeira luta de Muay Thai? Aqui embaixo? Que você trouxe eu. Cara, ele foi lutar no Vidal, né? Foi no Arthur Vidal. E aí, primeira luta dele, né? Pegou um moleque lá que já tinha experiência pra lutar e tal. E eu tô ali perto da grade assistindo, né? Aí o moleque... 12 anos, né? O moleque deu um chute no estômago dele. Joelho. Pegou Caiu no bucho. e ficou. Eu quis pular lá dentro da parada pra separar. A Kalinda que falou, não, calma. É assim mesmo, calma. Aí, velho, criança, né? O pai lá assistindo, aí toma uma joelhada, cai no chão, um pouco com dor. Queria voar lá dentro, pô. Pô, vai bater no meu filho, não. Queria pular lá. A Kalinda que acalmou eu, falou, não, é assim, calma. E aí foi. Mas ele fez muito evento amador, muito. E assim, os eventos amador tem um custo. Custo de viagem, custo de inscrição. Não ganha nada. Não ganha nada, só medalha. Ganha medalha. E olha lá. Né? Mas aí era corrida. E direto ia lutar, não Fazia- tinha dinheiro, né? Fazia rifa, vendia as coisas, eletrodoméstico de dentro de casa para juntar o dinheiro para poder pagar a inscrição, para poder ir. Uma vez, na hora de sair, o ônibus não deixou a gente entrar dentro porque o documento dele não tinha foto.
Foi mesmo. Não deixou. Tivemos que pagar, na época, um Táxi, né? Foi o Valtinho que levou táxi o Nicão. para ir para São José, de Campos a São José, esperar o evento acontecer e trazer a gente de volta. Isso sem ter dinheiro, então você imagina ter que tirar dinheiro de conta pra pagar isso pra ir no evento. Porque como vai falar pra criança que ela não vai mais lutar? Já tinha treinado pra essa luta, tava preparado. Foi até um dia que eu fiz 2 lutas, né? Caiu a Perdeu luta lá. peso, né? Perdia peso. Mas e lá no amador, você perdia o peso e já lutava. Pesava e lutava. Não tinha a oportunidade de ganhar peso no intervalo. Mas uma passagem bem antes, que foi muito sofrido pra gente também, foi quando ele caiu no bueiro, né? Lá atrás. Foi. É, Ele Quebrei o ia pra nariz. escola sozinho, ele tinha 9 anos, Ju. 9 anos. E aí, ele voltando da escola, a tampa do bueiro tava solta, ele pisou, caiu de cara no rebaixo da tampa. Eu bati na guia, né? Quebrou o nariz. E aí, ele estava sozinho, alguém viu ele na rua lá sangrando, ligou na pousada que eu trabalhava, e aí ele foi no hospital, estava lá no hospital sangrando, estava muito machucado. Você saía meio-dia, né, do É. serviço. Esse dia, por coincidência, você ficou até meio de 20, eu acho, e ligaram pra você meio-dia e pouco, deu tempo de falar com você. Porque eu não tinha contato de ninguém mais. Aí fui buscar mais ele no serviço, no mercadinho, né? Ah, ele se arrebentou. Operou lá. Não tem cartilagem, né? Deu traumatismo, né? Que é todo quebrado. Mas eu desfigurei a cara, né? Segurou. Nossa, ficou horrível. Só chorava na hora que viu eu. É. Eu trabalhava no caixa do supermercado e eu estava sentada no caixa quando eu olhei para trás e vi ele na porta, todo machucado. Dali eu não conseguia mais me concentrar no caixa, eu tentava não chorar, mas não conseguia. O gerente teve que assumir o caixa para me poder ir embora, porque eu não consegui mais, não consegui trabalhar, não consegui nada. Fiquei dias que eu tinha medo de dormir, porque eu pensava assim, se eu tivesse lá não tinha acontecido. Não é assim que funciona, né? Mas a cabeça de mãe é assim. E aí, nossa, foi terrível. Terrível. Lembra aquela vez do aniversário do Tedo? Porta-mala na Essa cabeça? foi brava. Ó, era terrível, hein? Então Meu tem primo história. Alfredo, o Tedo. E aí teve um aniversário lá no chão dele. 5 E aí anos. o Alfredo falou, fazer um churrasco lá com o Juninho e tal, assim, tava pra São Paulo. E aí o Tedo chegou lá com carne, refrigerante, cerveja lá pro pessoal lá. E o Juninho saiu correndo e foi lá no porta-malas, enxerido. Foi lá, curioso. Acho que acabou o refri, né? O E Tedo ele- abriu a tampa do porta-malas, fez não sei o quê, e o Juninho lá de baixo. Ah, o Tedo desceu a tampa na cabeça dele. No dia do abriu. No aniversário, a festa rolando em casa, fazendo 5 anos, tomei 5 pontos na cabeça. Tá vendo, Ah, Tedo? tem cicatriz até Você hoje. lembra, ó. né, Tedo? É, miserável. O que mais? Tem história boa dele aí. Ah, tem muita história. A nuca que pulei nas costas do Marcelão. Nossa, essa também. Fala aí, Ju, da lareira. Nossa, ele pulou, ele pequenininho, 3 anos, É. pulou da lareira nas costas do Marcelo. Mas ele com o braço pequeno não deu conta de segurar. Né? Caiu de costa, aí a gente pronto socorro. Mas ele teve um cachorro que chamava Bambi. Bambi, esse era Esse brabo, filho. cachorro, ele era petitiquinho, era uma mistura de pincher com uma outra raça lá, mas era bravo esse cachorro. E o cachorro era um grude nele. Ele saía, eu levava ele para a escola, o cachorro deitava na cama dele, ninguém punha a mão na cama, não podia fazer nada. Se tentasse mexer com o Juninho, Pegava. quando o Juninho estivesse em casa, o cachorro ia para cima. De qualquer um, de mim, de quem fosse. Mas aí, né? Eles falam que o bicho, o gênio combina com o dono, né? Então, ó, eu já era ranzinho. O cachorro pegou o gênio meu, velho. Isso aí não adianta. Não, e aí quando eu aprendi a andar de moto, Ah, o Hugo, o primo da Ju, foi lá em casa com uma Saara 350, grande. Ele tinha que 10 anos, Ju? 10, 11 anos, eu acho. É. Lá na Campista? Ele não, É, uns 10 anos. ele não cansava a moto. E ele aprendeu a andar de moto com 10 anos. Subia pelo barranco, Com montava 10 na anos. moto e ia embora, filho. Subia barranco, pulava. Que dia que eu pulei a rampa e ela caiu na minha perna? Cara do céu. Se não fosse a bota, tinha torrado minha perna, velho. ele andava. E andava bem de moto. Ele só não tinha perna, né? Mas andava, Porque tinha sozinho. que escorar em poste, árvore, barranco, pra poder parar a moto. Não, o Juninho fez de tudo. O Juninho- E tudo, gostava mesmo. Tudo que era esporte eu me dava bem, né? É. Estava morando sozinho, só eu e ele, né? Eu não tinha o Marcelo ainda. Era eu e ele pequenininho. Ele sempre foi bom de comer. Comia bem. Aí as coisas apertadas, difícil, né? Assim, de pegar, desmanchar o gomo de linguiça, fritar para poder dividir. Eu e ele. Um gomo, né? de Um linguiça. gomo de linguiça.
Eu, assim, até hoje eu não tenho costume de ficar tomando Danone, leite, porque as coisas que eu tinha era contado para ele. Então eu não comia nada que era para ele, né? Então eu perdi o costume. Não tenho costume de ficar tomando Danone, tomando leite, bolacha, porque era o que a gente tinha era pouco e era para ele. Então eu não comia nada que era dele. Nos perrengues, né? É, Essa época a gente morava na onde? morava no porão da avó. Na Vó Maria. Ah, nós moramos então antes, Da quando era Bisa, só eu e né? você, e depois com o Marcelão. Depois voltei lá, morei lá. Depois a gente morou lá Ó, de novo. o porão era tão pequeno que o Marceleso, pra tomar banho, ele tinha que tomar banho sentado ou abaixado? Sentado. Porque Eu não- cabia debaixo do chuveiro. E era escuro, né? Era horrível. Como que era aquele chão lá? Era de... Era vermelhão. Mas era... parecia barro, não era? Cimento queimado. Cimento queimado pintado Nossa, de era vermelho. feio, né? Eu lembro de passar cera lá pra tentar melhorar É o e... que tinha. Escuro. Aquele lá, o meu irmão de 17 anos, era pequenininho, ficava grudado na porta, vocês lembram? Mexendo as perninhas. É, o Ele Enzo. era bebê, né? Bebezinho e perrengue. Nossa. Mas nessa época, a primeira vez que a gente morou lá, era só eu e você. Ah, ó, eu sempre conheci muita gente porque a gente mudava muito de casa. Então, como era de aluguel, ficava indo pra cada vila, né? Então, eu conhecia o pessoal, as criançadas das vilas. Então, eu conhecia bastante gente. Mas era um ponto ruim também, né? Porque não parava numa casa, né? Não, casa de aluguel é um problema, né? Ou encarece demais, ou às vezes o locatário quer de volta, porque Tem que sair. tem familiar que vai morar. E como que era a casa que vocês moravam antigamente? Tipo, as casas que vocês moraram de Ah. aluguel. Ruim, né? Era ruim. Melhorou um pouco Não, já depois. teve casas boas, né? Boas entre aspas. Tem uma que tinha até piolho de cobra, é piolho de Nossa, cobra que você caía pelo de falava? cabo do teto. Não, velho. eu tava de- Lá na Vila Sodico, É. no vilão. Lá é. Tava assim, caía na sua cabeça do nada, era aqueles Era bichos muito, assim, ó. Nossa, muito era horrível. piolho. Aberto pra deitar, tinha os piolos lá. Piolho de cobra na Sim, na cama. cama, Nossa, pra era, todo lugar. era terrível, velho. Nunca faltou nada pra mim em casa. Minha mãe e o Marcelão sempre deram os pulos deles. Pô, eu queria alguma coisa. Uma vez eu pedi pro Papai Noel, né? Um Play 1. Quando Cara, lançou. Essa do Play eu tenho que contar. Não, essa é do Play 2. Tem a do Play 1. Do Play eu não lembro. E na Casa Amarela, a mãe falou pra mim, o Papai Noel não tem dinheiro. pra isso. Ah, eu criança queria um Play 1, não queria saber, né? Mas eu sei que no dia do Natal, aquele barulho, alguém se viu de Papai Noel, levou os presentes lá. Eu ganhei o Play 1, minha mãe se virou nos 30, comprou o Play 1 pra mim. Segunda mão, mas eu comprei. Mas pô, quando tinha lançado, né, era caro as coisas. E aí lançou o Play 2. Aí foi o Play 2. eu trabalhei uma temporada inteira do mês de julho. Ele Era trabalhando. super caro, coisa de 3 mil reais quando lançou. E aí, não, vamos comprar um videogame pra ele. Peguei o PIS também, né? Juntei com o PIS. E aí fomos pra São Paulo, eu, a Ju, ele e o Fernandinho, amigo nosso. Fomos pra São Paulo. Aí procura, acha lá o videogame, essa aqui pão dura. Ah, vamos procurar mais. Economizando. Vamos procurar ali, vamos procurar ali. Leva esse, não, vamos procurar mais. Aí, beleza, andando lá, um grandão, me parou na rua. Ah, você tá querendo videogame, não sei o quê? Eu tenho ali no meu galpão. Ah, precinho, camarada, vamos lá. Aí ele falou assim, não, vai sozinho, porque não sei o quê. Você não é polícia não, né? Falava pra mim. Falei, não, eu sou polícia não. Ó, aí já dava pra saber, né, que não era E coisa aí- boa. E aí vamos. Eles Mas ficaram- tudo caipira, ficaram né? De no Campo esquina lá e Jordão. fomos, cara, ali na É. 25. E aí subiu num prédio lá, ele me parou no caminho, ligou pro outro cara, tô chegando aí com o Marcelo aqui de campo, não sei o quê. Prepara o videogame aí. Subiu no lance de escada, chega lá em cima, o cara saca a arma, põe na minha cabeça, enfia a mão no meu bolso, era dinheiro, não tinha Pix, não tinha nada. Me pega, acho que 2 mil reais, não sei. Pegou o dinheiro, me empurrou a escada abaixo. Deu uns tapas porém, hein? Ah, não levei o safanão, nem dinheiro, nem videogame, nem nada. Aí eu voltei para encontrar com ele sem videogame, sem dinheiro. E aí eu nunca esqueço, eu falei, Ju, o pai foi roubado, não tem dinheiro nem videogame. Aí o que ele falou, Ju? Ele falou, você tava até com o pescoço machucado. Ele falou assim, não, o importante é que tá todo mundo bem. Tinha quantos anos aí? Ah, Namorava no seu João, né? não tinha Seu o Enzo João. ainda. Não tinha o Enzo ainda. Tá, então tinha uns 7, 8 anos. 7, né? 8 anos. E aí no mesmo dia o Fernandinho arrumou um videogame pra ele. Foi. Porque nessa, o rapaz ainda falou assim, tinha lançado um celular que chamava Prada. Aham. E o cara falou, eu tenho um Prada e não sei o que, tenho... Tá? Aí o Fernandinho falou, então me empresta que eu vou ficar com ele. Aí a gente deu dinheiro também. Então o cara levou o dinheiro do videogame e do celular. Perdeu. Não tinha dinheiro pra voltar, Não né? tinha. Não. Embora. Paguei estacionamento pra vir embora, não tinha dinheiro. Acabou tudo. O cara levou todo o dinheiro. Né? Já era pobre,
ferrado, vai comprar um videogame pra criança e ainda perde o... Não, já passou, eu perdi sua carteira com o dinheiro também. Sim. Não foi? 2 dias depois, Dois o dias. pagamento dela, eu perdi tudo. Aquela vez que eu fui lutar em Santos, eu trabalhava no Crocodilo já, e eu juntei um dinheirinho para ir lutar. E aí eu fui passar foi no Corpus, né, que fui passear lá no Capivari com o Helder. Foi. E aí os polícia parou nós. Eu tinha um iPhonezinho 6, né, eu trabalhava, tava com dinheiro na carteira porque eu ia lutar, então eu ia pagar toda a minha viagem com o dinheiro. Os policiais começaram a perguntar pro meu amigo, ele faz coisa errada? Ele mexe coisa errada? Onde que é esse dinheiro aqui? Da onde que é esse iPhone? Porque o neguinho, né? E outro Então, branquelo. aí, pô, começaram a perguntar pro outro de mim. Aí tudo bem, liberou eu, né? Viu que eu não fazia nada de errado. E aí eu fui lutar. De Campos pra Taubaté eu peguei ônibus, Taubaté pra São Paulo pra Santos, né? Foi. Mal correria. Na volta, chegamos em São Paulo, acabou o dinheiro. Não tinha dinheiro pra voltar. Ou voltava eu e o Yuri pra Taubaté, porque pra Campos eu não conseguia voltar, não tinha mais dinheiro. Eu tive que voltar pra Taubaté com o Yuri. E eu fiquei acho que até 2 horas da manhã. Foi. Esperando vocês arrumar lá. Foi. O Pedro que veio buscar eu, né, na rodoviária. Foi o João. João, foi mesmo. Eu tinha 15 anos. Rodrigão. É, Fiquei esperando na rodoviária até de madrugada, vocês arrumar alguém pra buscar eu, né? Ah, o Rodrigão mesmo. ficou na rodoviária. Foi. Maiores patrocinadores são os pais, né? Eles têm que investir no começo ali da carreira, não adianta. Então eles investiram bastante, né, mãe? Não, e ele era bravo, vai de não investir. Ah, só tinha um sonho e queria que o sonho desse certo, né? Já Tinha nossa. conquistado a casinha sua, né? É. É, mas a gente foi morar lá, entramos na casa, não tinha nem luz. Não tinha reboco, não Não tinha tinha nada. nada. Porque eu ficava na casa e pagava aluguel, ou ia pra casa que minha mãe tava construindo e começava a investir lá, né? Era um ou era o outro. Foi É, e chegar lá naquela casa foi difícil. Foi sofrido. Mas também tem muita história boa, muita história de superação, de Ah, alegria. sim. É, quando ele ganhou a primeira, o SFT, né? Nocaute do ano, né? É, nossa, aquilo foi gratificante. Quando ele começou a ver que, né? Tava dando resultado, né? Os resultados que tava tendo, né? Porque foram, né? Até os SFT foram quantos anos? 2018 foi. Estreou. É. do E Sempre você Pro. começou em 2012. Depois- Para 2018, 6 anos. 6 anos. Foram 6 anos de luta árdua até começar a ver resultado. Começava a vingar. E isso ainda sem receber, né? Porque eu não era profissional ainda. É. Então Não. pagava, fazia rifinha, as coisas, pra conseguir estar O lutando. Thiagão fazia rifa de camiseta, Camiseta né? da academia. Pô, É. o pessoal na academia sempre ajudava muito, porque, pô, pegava uma camiseta lá, sei lá, R$60. Eu fazia uma rifinha lá, 100 números, eu conseguia fazer R$500 numa camisa. Então a maioria do pessoal comprava pra me ajudar mesmo. Eu saía vendendo pra turma fora. E era o que me ajudava aí, né? A custear a despesa. Não que era toda a despesa, mas ajudava a custear um pouco, Ah, né? sim, uma vez fizemos uma rifa de um relógio Relógio. pra poder. É, Era. Aquela vez do SFT, do William Nogueira, é. eu cheguei lá na hora da pesagem, eu ia lutar com carinha, né? Na hora da pesagem mudou. Mudou. Apareceu outro na hora da encarada comigo e não era aquele cara. É, Só que por final o jogo dele também era jiu-jitsu, aí deu tudo certo, né? foi. Foi que eu dei o chute, ó, vou soltar aí pra vocês verem. Nocaute do ano. É, Conseguimos. É estreia no SFT, né? Então estreamos Estreia. bem, nocauteando. Foi bônus, né? Da noite. Aí, ó, não ganhava R$1, porque era amador. Mas eu ganhei o bônus de R$1.000 porque foi melhor nocaute, né? Do evento. 2018 isso, né? Foi mesmo. E outra, eu ganhei melhor nocaute do ano concorrendo com os atletas profissionais, né? Ah, sim. Os sim. grandes nomes, que era o Não. Babuíno, É, que os cobras o lá. Ruf, que tá no UFC, ele lutou no mesmo dia que eu. É, foi. Foi mesmo. Depois disso eu lutei contra o Mascote. André Mascote. André Mascote, que tá no UFC agora. É, foi outra vitória. Foi uma luta que eu quebrei a fíbula da perna, mas tive que manter o segundo e o terceiro round de canhoto. Mas conseguimos pôr a vitória, né? Perdi as duas primeiras no Thunder. É. E aí na terceira que eu ganhei, que foi aquela do sangue, Ah, foi muito sangrenta aquela. minha mãe teve que limpar o sangue de mim. Foi do Conta aí, monstrinho. mãe. Monstrinho, né? Jefferson Monstrinho. Ele tinha aceitado lutar numa categoria acima da dele lá. 64 quilos, né? Ele tava sossegado, tranquilo, mas quando o cara chegou, o cara era grande, né? É até uma das minhas lutas que não entrou, né? Pro Sherdog. entrou. Uma vitória minha que não tem lá. Porque eu pus uma joelhada, abriu o rosto dele, sangrou muito, eu fui e finalizei. Me deram vitória, tudo, e por final depois falaram que foi uma joelhada legal, não subiram minha luta pro Sherdog. Então é uma das vitórias que eu não tenho lá. E eu lembro da minha mãe limpando o sangue de mim com lencinho umedecido. Lencinho umedecido, todo mundo tirando sarro, porque falava assim, pô, o cara é lutador, limpando ele com lencinho umedecido, né? Eu passando lencinho. Cheio de sangue na orelha, né? No cabelo. Tudo dentro da orelha. Nossa. E tava cheirando ferrugem, tava cheirando. Cheirando. O shorts era branco, né?
Ficou Ficou. cor-de-rosa. A gente fez bastante luta na Arena Pride, em Santos, né, do Fabão. Foi. Até lá, minha última derrota foi lá, né, que eu perdi pro Lipe Detona, que tava no UFC. É. E depois daquela derrota, lembra que o Brasil você se lembra? Chorei pra caramba, Tem uma tava foto. triste. Assim, Quando perde é muito ruim, né? é ruim, né? A sensação da gente, todo mundo pergunta, nossa, como que você consegue assistir? A minha maior preocupação é ele saber lidar com a perca. É, Porque assim, né? Pra um ganhar, um tem que perder, né? E como vai ser a reação? O meu medo maior é ele saber lidar, porque pode acontecer de perder. É um Claro. esporte de dois que um só ganha, é. né? Então assim, o risco de machucar tem, E é grande. mas, né? Assim, a minha preocupação maior é só ele saber lidar no caso de perder. Espero que não aconteça, que não tenha que lidar com isso, né? E não vai acontecer. Ele vai longe ainda, né? Mas a gente tá lá junto sempre. E nessa uma que ele perdeu, nossa, ele ficou arrasado. E assim, o coração de mãe fica triturado, porque, né, como que você conserta uma coisa que não tem como consertar? Ali já foi, né? O resultado É. já foi decidido. E eu tinha perdido as duas primeiras. Na terceira que eu ganho, não entra pro Sherdog, então, como se tivesse perdido de novo. É. Pô, se for um cara que não tivesse psicológico, eu já teria desistido. Fala, pô, isso aqui não é pra mim, acho que é um sinal de Deus, vou parar. Mas não, fui de novo. Aí eu nocauteei o Batatão Batatão. no Thunder, depois eu Spartacus. ganhei no Spartacus. O mais legal é eu ver que cada um evolui num tempo. Sim. Tipo, eu vejo uns meninos na academia hoje de 14 anos, já tem uma mentalidade que eu tenho hoje. Mas porque eles estão sempre treinando com atleta profissional. É. Na minha época em Campos não tinha. Eu Então não era tinha. só eu, e aí eu tinha que fazer as coisas do meu jeito ali, eu tinha a instrução dos meus mestres e tudo, só que eu não tinha essa mentalidade ali de saber conduzir a luta. E eu vejo uns meninos de 14 anos já tem isso hoje. Eu fui destravar isso agora. Então agora que eu coloquei minhas 10 vitórias, aí eu tô começando a chegar num ponto de frieza que eu quero. Eu vejo que ainda não é o ponto que a gente quer mais, né? Sim. Tipo, a gente vê muito o Carlos Prates. Ah, que é uma geladeira. Mano, frio. Mano, e bate machucado, tem todo um negócio ali que mano, é dele. E a gente quer chegar naquele ponto ali pra melhor. É. Então, tem mais aí alguns anos de caminhada, né? Pra chegar nesse ponto. Ah, mas chega. Minhas 12 vitórias, né? Todas são nocaute e finalização, tem uma só por pontos. É, uma só. E aí a gente chegou a estrear no LFA, né? É, que trocou com o Paiva. Foi, na época eu coloquei um papelzinho, ó. A minha esposa tá aqui, ela pode falar se é mentira minha. Não coloquei um papelzinho no espelho, amor? Foi. Falei que eu ia lutar no LFA em março. Com data, aham. Em março, que tinha a data já do LFA. Por final, eu olhava para aquilo todo dia e jogava energia que eu queria lutar. Não chegou na hora que eu tinha colocado no papel. Mas daí passou 2 meses, né? Eu lutei em maio. Então aí minha esposa sempre falou pra mim, falou, ó, nunca é no tempo que a gente quer. É no tempo de Deus, tem que ter paciência, esperar. E isso foi uma prova pra mim, né? Porque não foi no tempo que eu coloquei lá, mas veio a hora. Primeiro foi o Hugo, né? Hugo Hugo. Paiva. Moleque duro, É. Depois o Alisson Murilo. Depois o argentino. o Até argentino, chegar no cinturão agora. Foi contra o Lincoln Santos. Lincoln Santos. Que ali era a nossa estreia no LFA. A gente tinha que ganhar, custe que custar. Tinha que ganhar aquela luta pra permanecer. No LFA só fica quem tá ganhando. Então foi uma luta que a gente treinou muito, foi sofrido o camp, mas conseguimos chegar lá e dar uma joelhada trocada, né? Vou até Foi. soltar pra vocês verem aí, ó. Aí tem que soltar as fotos minhas também, tá? Porque eu comemoro muito. Vamos pôr as fotos, a família toda reunida aí. E eu acho que o principal quando eu vou lutar é que eu penso na família. A Eu gente quero gosta de ganhar estar pra todo mundo gente. junto. A gente fecha uma van, um micro-ônibus, leva a galera, amigos, né? Muita gente vai. Muita gente. Hoje o legal é que agora a gente tem um conhecimento em campos, a Sim, galera sim. conhece a gente, então Sim. todo mundo fica feliz quando a gente ganha. E sendo o único atleta jordanense a lutar no LFA, a ganhar um cinturão do LFA, Cadê o cinturão? tá aqui, ó. Ó, parece aí, Inzinho, parece A aí, Inzinho. produção, ó. Ó a produção aqui, ó. Esse aqui é o meu irmão do meio, ó, de 17 Ele anos, é bem pequenininho, jogador tá? de bola, filho. Gosta de jogar bola. Pega na bola, Enzo? Não. Lá ele. Essa vitória aí foi muito importante, cara. Eu acho que da carreira inteira, né? Essa aqui foi a foi. luta mais importante de O todas. ginásio veio abaixo. Sim, não podia perder, velho. Lotado. E aí. E o mais legal daquele ginásio é que tava todo mundo pro Juninho. Todo mundo. É. Então, na verdade, assim, na minha primeira luta o Cris já falou, né? Ah, ganha essa luta a gente vai assinar com o UFC. Então a expectativa lá em cima, né? Não podia perder. É. Segunda luta de novo, terceira, e eu, tipo, mano, eu tenho que assinar. Só que na terceira luta teve uma falha, né? Que a gente não bateu peso com o argentino. É. Tava uma Foi. crise de furúnculo, né? Tomando remédio, não conseguiu bater o peso.
Então, não ter batido peso, foi o que o Caio Borralho falou, atrapalhou um pouco, né? Ele falou. A gente entrar. E aí, depois disso, veio o cinturão pra gente final de ano. E ganhando esse cinturão, pô, era mais uma passagem pro UFC. Então tinha que bater o peso, pra não ter o que eles falarem, entendeu? Pra chamar a gente, ganhar bem. O Chris sempre fala, mano, finaliza essa luta antes do terceiro round. A gente tem que nocautear ou finalizar. O UFC gosta de cara que finaliza a luta. Então é o nosso perfil. Das minhas 12 vitórias, 11 são nocaute e Não, você finalização. falou naquele podcast lá, né? Que eu ia nocautear ele, Você né? falou que ele ia precisar de 5 rounds, do segundo sem derrubar. Vou pôr aí, ó. Não vai precisar dos 5, né? Vão ser 2 rounds só. Nossa, na hora que entrou lá, energia surreal, todo mundo gritando. Na hora eu nem lembrava que era cinturão, pra ter noção. Eu só coloquei na minha cabeça, eu tenho que ganhar. Tem que ganhar. Eu não pensava que era um cinturão, só queria vencer aquela luta, né? E aí na hora que pôs o cinturão na minha cintura, daí que caiu a ficha que eu tinha ganhado o cinturão mesmo. Na hora eu nem tava pensando. Aí minha mãe catou o cinturão, não queria me devolver. Vou pôr foto dela aí com o cinturão pra vocês verem. É nosso aqui, né? Muita batalha e suor pra chegar. Muita foto, fiquei famoso. Tinha que ver. E Nossa, fila, né? fila pra tirar Zero foto. fila pra tirar foto. Mas, Ah, e pensa como é legal isso, eu ver minha família vendo isso. O pessoal tá ali pra tirar foto comigo. Aquela luta do argentino. Eu vi o Theo chorando, porque o Theo viu o Tadala. Tá lá. Um cara que ele é fã e o cara tava lá no evento. Meu irmão conseguiu tirar uma foto com ele, velho, chorando. no colo Aí dele. isso pra mim, antes dessa minha luta do cinturão, eu fiquei falando pro Chris. Eu falei, contei essa história pra eles, chorei pra caramba antes da luta. E na minha cabeça vinha assim, mano, eles vão achar que eu tô fraco, velho, que eu tô chorando aqui antes da luta, né? Nunca fiquei assim, só que eu tava emotivo, né? Que eu tava feliz com a situação, lembrando dos momentos bons que a luta trouxe pra mim. E eu lembrando que o Telzinho tava lá, chorando, vendo o Tadala pra tirar uma foto com ele. E essa energia parece que foi me carregando ali antes de entrar na luta. Assim, e as oportunidades que os meninos têm, né? Do Caio Borralho, de estar perto. O próprio Carlos Prates, né? Carlos Prates. Essa foi da Argentina. Foi do Foi Argentina. Meu foi. irmão, que eu fiz um filme pra ele. É que eu olhei pela grade e eu vi o Minotauro. Eu falei, Tô tranquilo aqui. ser um lutador, todo mundo pode é, ser. argentino. Só que tem que ser diferente. Tem que fazer alguma coisa que o pessoal vai olhar e falar, mano, esse cara fez algo a mais do que lutar. Eu dentro do ringue, Ele onde o brincou. pessoal fica nervoso, eu vou e mando um filme pro Minotauro, entendeu? Essa foi engraçada. Não, tem história assim, no comecinho, pra perder peso, né? O sofrimento. Tomar Aquela vez- laxante. Você lembra que você me deu laxante uma vez pra me bater peso? Pra poder bater o peso. Olha que judiação. Bati peso de tanto que caguei. Ah, mole? Corta. Não, isso aqui que tem que ir lá, pro pessoal entender a situação. Não, assim, 3 horas da manhã a gente no deck, você pulando corda. Pra Era poder mesmo. chegar no peso, todo vestido de saco de lixo. A gente cheguei a passar óleo de cozinha no corpo e vestir saco de lixo, né? Saco de Ah, lixo. E sair correr. E os outros me via correndo lá em Campos. Fala, mano, moleque retardado. Capa de chuva, né? Na época não tinha capa de chuva, né? Era saco de lixo, né? Saco de Que abria uns lixo, buracos, saco de passava o braço, blusa, correndo igual um maluco lá. Mas tudo tinha um porquê, né? Ah, sim. Ah, sim. A gente tava construindo isso. Agora tá batendo na porta do UFC. Questão de tempo. É. Agosto tá aí. Próxima luta agora. A gente tem 2 caminhos. A gente não vai lutar por enquanto. Ou é o Contender ou é o UFC. Então, aguardem aí, que já saem novidades. E o telefone vai tocar, né? Vai. E outra, vamos chegar lá, mais uma vez, lutando pela família, né? Que a gente não luta só pela gente. Quero chegar lá, poder dar uma vida melhor pro meu pai, pra minha mãe. Batalharam muito pra mim chegar até aqui. Eu sei todo o sacrifício que eles fizeram pra mim estar onde eu tô hoje, no meu sonho. Então, ninguém chega num lugar sozinho, né? Ainda mais quando a gente tem o apoio da família, isso é muito melhor. Tipo, sempre me apoiaram, né? Sim. Nunca me falaram nada de negativo. Não, desiste, vai trabalhar. Nunca. Pra Pelo filho- contrário. Pra filho não é sacrifício, né? É. Pra filho nunca vai ser sacrifício. Não. É honra, né? Pro pai e pra mãe conseguir proporcionar o que ele quer. Eu tava trabalhando. Sim. Falaram, se você quiser só treinar, É. o básico a gente te dá. Comida, a casa, você vai ter casa, lugar pra dormir, comida. Não ia ter luxo, né? Lógico, não ia ter roupinha chique, as coisas. Mas que sempre se viraram Nem assim que ainda iPhone. deram, né? Nem iPhone, que eles sempre Era gostou. 3 banhos por dia. Muito treino, pô, tem que tomar banho depois. Não dá. Brabo. E vocês falaram que vocês fariam isso por mim, né? Se eu quisesse só focar nos meus treinos. Se fosse outros pais, se não me apoiassem, poderia falar, não, vai trabalhar então, ajudar em casa. Já tá marmanjo já, tem que virar dinheiro, tem que ajudar em casa. Nunca pediram R$1 pra mim dentro de casa. Eu confesso, eu era vagabundo. Eu não lavava um garfo em casa, coitada da minha mãe sofria. E roupa. Lavar, nossa, um monte de roupa pra lavar.
Ainda Sim. reclamava que não tava do gosto dele a roupa ainda. Eu era difícil, velho, era difícil. Mas hoje tá aí, colhendo os frutos. Agora eles estão aqui em Taubaté comigo, né? Estão pertinho É. de mim aí. E é mais uma força aí pra gente chegar onde a gente quer. E vamos chegar Vamos chegar. Vamos chegar. Juntos, né? junto. Dá a mão aqui então, ó. E... 2, 3. 1, 2, 3 e tailandês! O cheirinho de Vai, banana. vamos ver, vem aqui, vem aqui, vem Não, aqui. vai não. Ah, engraçado, vai, pelo amor de Deus, vem aqui, mãe. Vem aqui, graveu. Não vou, Graveu. não vou. Ó, minha mãe fugiu porque ela tá com vergonha, mas ela que me ensinou a fazer isso. Mãe, o que eu faço pra você? Nossa, coisa feia, coisa amorosa, velho. O quê? Peida na mão e bota pra cheirar, velho. Quem me ensinou isso foi minha mãe. É mentira, Marceleza? Ela até fugiu daqui agora, é mentira? Eu vou ter que concordar. Ah, é Olha lógico, coisa é. feia dessa. Então, coisa de Dona Juliana, entendeu? Mãe de filhos homens, entendeu? Só ela de mulher em casa, 3 homens. Ah, não. 3 não, 4 homens. Marceleza, eu, Theo e o Enzo. Só ela penando na mão nossa. Curte lá, se inscreva no canal, ativa o sininho. Novidade do tailandês aí. Em breve, UFC.